Bom dia, eu sou o Adriano Pedrosa, diretor artístico aqui do museu. Bem-vindo ao seminário MASP de Lina, 50 anos do edifício na Avenida Paulista. Gostaria de iniciar fazendo um pequeno esclarecimento que está relacionado ao nosso título. Nós estamos celebrando essa semana, naturalmente, os 50 anos do edifício da Avenida Paulista, pois o museu, de fato, o MASP, está completando esse ano 71 anos, né? Esse detalhe gerou uma pequena confusão ontem nas primeiras páginas do Estado de São Paulo e da Folha de São Paulo, com chamadas na capa para MASP 50 anos. Nada grave, também não vamos reclamar de chamadas na primeira página dos dois principais jornais da cidade, mas nosso título um pouco longo, MASP de Lina, 50 anos do edifício na Avenida Paulista, era justamente para tentar dar conta um pouco dessa confusão. Ano passado nós fizemos uma série de programas em torno justamente dos 70 anos, né? O seminário hoje é dedicado ao maior e mais singular item de nosso acervo, nosso edifício, que a rigor pertence à prefeitura do município de São Paulo, e a eles somos sempre gratos por nos ceder essa utilização. Gostaria também de fazer um agradecimento ao CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, e à Goodyear pelo patrocínio desse seminário, e, como sempre, de costume, os nossos parceiros estratégicos, Itaú e Vivo, que nos apoiam em todas as atividades do museu. Um reconhecimento especial é devido também à Fundação Goethe, que nos concedeu uma bolsa para a pesquisa do edifício e de suas estruturas, num processo de 1 ano que estamos concluindo agora dentro desse projeto Keeping It Modern, né, que anualmente a Fundação Goethe concede bolsas para estudos de preservação de diferentes edifícios modernos no mundo inteiro. E, nesse processo, agradecemos também ao Silvio Oxman, ao Martin Corulon e à Miriam Elwing, que tem nos trabalhado bastante em torno desse projeto. Nosso seminário hoje resultará num livro a ser lançado no ano que vem, e uma menção especial deve ser feita também às artistas e fotógrafas que estão trabalhando em torno do edifício, fazendo registro dele e de seus usuários, Nair Benedito, Lúcia Guanais e Luísa Baldan. Elas farão uma conversa aqui conosco mais tarde, contando um pouco desse processo. O livro de 50 anos do edifício, ele é editado para coincidir ou em paralelo com um outro livro, um catálogo de uma exposição da mostra Lina Bobardi Habitat, que nós organizamos, que será inaugurada em abril do ano que vem, e é co-organizada com o Museu de Arte Contemporânea de Chicago e o Museu Rumex, da Cidade do México. Ela começa em São Paulo, vai para o México e depois segue para Chicago, e a exposição é curada aqui no MASP pelo Tomás Toledo, no México pela Julieta Gonzalez e em Chicago pelo José Esparza, ou seja, serão 2 livros distintos, também algo que pode gerar uma certa confusão. Um agradecimento especial também aos demais participantes do seminário de hoje, o Barry Bergdahl, Eduardo Rossetti, Guilherme Wisnik, Marcelo Ferraz, Marcelo Suzuki, Marina Grinover, Olívia de Oliveira, Roberto Rochlitz, Silvio Oxman e Zoiler de Lima. Aproveito também para lembrar que semana que vem, na próxima segunda-feira, nós organizamos um outro seminário, é um mês de bastante seminários aqui que nós temos tido, em torno das histórias feministas, que é o tema do programa do ano que vem. O seminário intitulado Histórias Feministas, Mulheres Radicais, é co-organizado com a Pinacoteca do Estado de São Paulo, para coincidir justamente com a última semana da exposição lá, Mulheres Radicais, na Pinacoteca. Espero que haja muitas sobreposições de públicos entre este seminário dedicado à arquitetura e às histórias feministas na semana que vem. Muito obrigado. Bem-vindo a todos. Bom dia, meu nome é Fernando Oliva, eu faço parte da equipe de curadoria aqui do museu. Estou aqui para mediar essa primeira mesa do seminário. Vai contar com a presença de Marina Grinover, Eduardo Rossetti, Zeuler Lima e Silvio Oxman. Eu gostaria de iniciar chamando, por
por favor, a professora Marina Grinover aqui. A Marina é arquiteta e urbanista pela FAO-USP, com mestrado e doutorado pela mesma universidade, pesquisadora do Instituto Bardi em 2008, é autora dos livros Uma Ideia de Arquitetura, escritos de Lina Bobardi, e Lina por Escrito. Foi professora na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 2016 e 2017, e leciona desde 2006 na Escola da Cidade, atualmente também na FAAP, aqui em São Paulo. Professora convidada no MIT, Centro para Urbanismo Avançado, em 2018. Sócia fundadora do escritório Base Urbana, onde atua desde 2007. Entre os prêmios recebidos, destacam-se a PCA 2014, Melhor Urbanidade, Projeto Reurbanização, Favela do Sapé, primeiro prêmio Renova São Paulo 2011 e primeiro prêmio Parque Estadual do Cocó 2017. Por favor, professora. Obrigado. Bom dia, obrigada. Queria começar fazendo um agradecimento ao Adriano Pedrosa, à sua equipe. É uma honra poder estar aqui. Depois de alguns anos lecionando aqui também, eu dei um curso no MASP sobre a história da Lina. E eu queria agradecer aos colegas por poder discutir com vocês um pouco da história desse edifício. Quando a Lina Bobardi descreveu o projeto da nova sede do MASP na Avenida Paulista, ela disse, abre aspas, no projeto do Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista, procurei uma arquitetura simples, uma arquitetura que pudesse comunicar de imediato aquilo que no passado se chamou de monumental, isto é, o sentido do coletivo, da dignidade cívica. Aproveitei ao máximo a experiência de 5 anos passados no Nordeste, a lição da experiência popular, não como romantismo folclórico, mas como experiência de simplificação. Através de uma experiência popular, cheguei àquilo que pode se chamar arquitetura pobre. Insisto, não do ponto de vista ético. Acho que o Museu de Arte de São Paulo eliminei o esnobismo cultural tão querido pelos intelectuais e os arquitetos de hoje, optando pelas soluções diretas, despidas. O concreto sai das formas. O não acabamento pode chocar toda uma categoria de pessoas. Os painéis didáticos de cristal, nos quais são expostos quadros, não agradam os acostumados ao comodismo dos estofados e dos controles remotos, pois para ler os dados técnicos, o nome do autor e o título das obras apresentadas, é preciso olhar atrás dos painéis. Acho o meu projeto do painel Cavalete da Pinacoteca do MASP uma importante contribuição à museografia internacional. Lina Bobardi foi uma arquiteta e pensadora da arquitetura. Em seu trabalho desde os anos 40, na Itália, até o seu falecimento em 92 no Brasil, ela fez da ação cultural uma plataforma para discutir e experimentar, através da arquitetura, uma ideia de mundo, de cidade, de museu, de escola, de casa. A partir da sua fala, gostaria de conduzir meu pensamento sobre a sua ideia de arquitetura, sobre temas como o trabalho coletivo, a arquitetura pobre, a experiência da simplificação. Ao revisitarmos sua trajetória, procuro explorar as possibilidades do edifício do MASP, traduzir uma ideia de espaço público, de função da arte na cultura urbana paulista, na segunda metade do século XX, e assim introduzirmos a história de sua construção conduzida pela arquiteta Lina Bobardi. Vamos começar olhando o seu período de formação na Itália, nos anos 40, durante a ditadura de Mussolini, depois a convivência com a cultura popular nordestina, como ela mesma apontou, uma lição da experiência popular, que aconteceu ao mesmo tempo em que o projeto do MASP se desenvolvia. Como primeira fala desse seminário, vou dar ênfase à formação do seu pensamento intelectual e às articulações com suas obras arquitetônicas ao longo de toda a sua trajetória profissional. Lina pertenceu a um tempo da história em que seus protagonistas forjaram uma ideia de arquitetura que conduzisse a transformações sociais e ambientais urbanas para uma prosperidade coletiva. A realidade histórica, entretanto, impôs inúmeras adaptações e interrupções, tornando a realização deste projeto cultural falho e incompleto. A arquiteta, nas adversidades, voltou-se para o valor do trabalho humano, artístico e, quando possível,
para a divulgação de suas ideias, procurando expor sua visão de mundo e sensibilizar o outro. A particular poesia da sede deste museu, na Avenida Paulista, nos apresenta a posição da arquiteta para a construção do sentido da obra arquitetônica, uma dimensão artística e política forjada na formação italiana e na convivência com a cultura brasileira do sertão nordestino nos anos 60. Neste período, a arte moderna se fortaleceu na Europa, pautada por uma vanguarda de oposição ao passado e aos estilos neoclássicos. A posição da Itália... Desculpa, me atrapalhei aqui. Lina Bobardi nasceu na Itália em 1914, numa família de intelectuais e artistas. Seu pai era pintor, seu tio jornalista, e desde muito cedo conviveu com a atmosfera cultural do entreguerras. Ela estudou arquitetura em Roma, formando-se em 1939. Trabalhou em Milão até 1946, quando viajou ao Brasil, acompanhada do marido, Pietro Maria Bardi, jornalista, 15 anos mais velho e personagem importante no debate sobre o racionalismo na Itália. Em 51, tornou-se cidadã brasileira, vivendo até a sua morte, em 92, aqui, sua pátria de escolha. O palco histórico da vanguarda moderna na Itália tem origem no processo de unificação do país, ainda no século XIX, consolidado somente na Segunda Guerra Mundial. Neste período, a arte moderna se fortaleceu na Europa, pautada por uma vanguarda de oposição ao passado e aos estilos neoclássicos. A oposição da Itália, neste contexto, foi tensa e ambígua, pois, como berço do classicismo, para os intelectuais italianos de vanguarda, a saída seria imaginar um processo progressista, renovador, que decantasse do passado suas maiores conquistas e qualidades, e não um rompimento radical. Os mais importantes personagens da cultura italiana transitaram seus trabalhos procurando compreender esta relação, não de negação, mas de incorporação dos novos conceitos, novas formas, novos modos produtivos. Lina pertenceu a uma segunda geração de artistas depois do futurismo. Ela vai absorver este primeiro debate a partir de importantes teóricos, Benedetto Croce e Leonello Venturi. Estes dois filósofos e historiadores da arte foram responsáveis pela formação dos principais pares com os quais Lina Bobardi conviveu e trabalhou na Itália: Ernesto Rogers, Giuseppe Pagano, Edoardo Persico, Franco Albini, Bruno Zevi, Pietro Maria Bardi, Giulio Argan, Giancarlo Palanti. Mas, sobretudo, estes dois professores formaram a geração que debateu as especificidades do movimento moderno, formou quadros para a implantação de uma arte vinculada à indústria, à vida urbana, o funcionalismo, a emancipação de trabalhadores e mulheres. Também introduziu um olhar renovado sobre o artesanato popular, sobre o vernáculo e o primitivo, formando uma geração moderna e atenta ao passado. Uma característica interessante dos arquitetos modernos italianos é que aqueles que despontaram como projetistas também participavam ativamente de um trabalho intelectual, modo pelo qual se deu conflitos sobre o tema moderno e neoclássico. A segunda geração conviveu com a ditadura de Mussolini e a necessidade de um estilo que representasse o Estado Novo. As disputas entre arquitetos classistas e racionalistas pautou a discussão sobre a incorporação de tradições e tumultuou a posição frente ao estilo moderno. A vanguarda moderna nasceu reformista na Itália. Durante a Segunda Guerra, o debate ainda estava em curso, com forte acento marxista ligado aos racionalistas, que viam no diálogo com as tradições não um viés conservador, mas uma oportunidade de conexão e inclusão social, preceito da arte urbana moderna. Uma vanguarda modernista que se forma com digestões diversas ao estilo internacional e que Lina logo escolheu pertencer ao grupo mais progressista, por vezes marxista, em Milão. Apesar de se formar em Roma, onde observou a erudição da história da arte e da arquitetura e da habilidade do desenho que acompanhou por toda a vida. As revistas de arquitetura foram palco deste debate, não somente publicando obras, mas também esses discursos sobre estilo e gosto. Giuseppe Pagano estava à frente da Casa Bella. Ernesto Rogers, depois diretor da Domus, um dos seus maiores seguidores, segundo Lina, estudou o tema da casa moderna e foi autor do conceito de pré-existência que acolheu nos anos 50 o tema dos centros históricos na Itália. O grupo Miar, de Edoardo Persico, firmava uma pauta afinada com temas do estilo internacional. Bardi era mais ambíguo, foi jornalista, marchand, incentivador do racionalismo, editor da revista Quadrante, era amigo de Le Corbusier.
Teve um papel importante na difusão do estilo moderno dentro e fora da Itália. Gio Ponti era um artista múltiplo, arquiteto, pintor, desenhista, estudioso da Bauhaus, soube unir as habilidades tradicionais à indústria, sendo um dos pioneiros do design italiano. Numa direção diferente dos colegas, achava que o movimento moderno se constituiria de dentro das moradias urbanas, reformadas. As categorias modernas foram exploradas em projetos e artigos sobre a casa. Lina Bobardi participou do trabalho das revistas ao lado dele e absorveu seus valores do design industrial, voltado para a indústria, a partir de bases materiais dos conhecimentos tradicionais italianos. Segundo a arquiteta, o grupo em torno de Gio Ponti, Ernesto Rogers, aconteceria uma revolução dos valores e dos costumes. O trabalho editorial mais significativo seria na editoria da Domus, com Ernesto Rogers e o tema da casa para o homem, numa direção mais universal. Lina escreveu textos que faziam a conexão entre a casa moderna e a ação de reconstrução das cidades italianas. No final de 1945, com o fim da guerra e os primeiros encontros para a reconstrução, as discussões caminhavam para o fortalecimento do interesse do mercado imobiliário, sem tanto espaço. Desculpa que apagou aqui. Sem tanto espaço para populações tradicionais da cidade para o patrimônio. O conformismo e a posição reformista não eram mais aceitos. A revista A tinha uma direção de ruptura e propunha uma revisão de valores da sociedade, não só da arquitetura e do urbanismo, mas uma mudança que democratizasse as conquistas da era industrial. Desta experiência italiana, Lina carregou valores e conceitos importantes que ressoaram no Brasil. O conceito de aderência e continuidade histórica, a linguagem construtiva, a ação cultural que pode transformar socialmente o país. Os primeiros 10 anos no Brasil, para o casal Bardi, foi marcado pela fundação do MASP, na 7 de abril. Neste período, Lina consolidou sua carreira como arquiteta e ensaísta, trilhando uma rota de ações e projetos de amplo espectro, projetando grandes edifícios como a sede do Diário dos Associados, o mobiliário do Estúdio Palma, sua casa de vidro, e etc. Ela lecionou na FAUSP, editou a revista Habitat, e seu trabalho contribuiu para a construção intelectual na formação de um conceito de nação moderna, difundindo o país no cenário internacional. Os anos de 46 a 60 no Brasil foram marcados pela recepção crítica internacional da arquitetura moderna, que aqui despontava e que também era discutida internamente, mas, sobretudo, um período de harmonia para a fundação e o desenvolvimento de uma cultura plástica moderna. Lina, através da revista Habitat, e do seu desenvolvimento de obras residenciais, participou ativamente do debate, defendendo um espaço experimental e, ao mesmo tempo, chamando atenção para iniciativas populares. O diálogo com o Grupo Carioca de Lúcio Costa e Niemeyer e com o Grupo Paulista de Warszawski vai consolidar para a arquiteta o seu entendimento do racionalismo originado na Itália. Foi na experiência da Bahia que ela encontrou um campo fértil para elaborar na visão de cultura a partir da discussão da técnica e do trabalho. O contexto arquitetônico nacional dos anos em Salvador, de 58 a 64, foi protagonizado pelo projeto de Brasília, como vimos. Do concurso à construção, a ocupação da nova capital mobilizou temáticas estéticas e políticas no âmbito nacional e internacional. Um dos principais fomentadores do debate, o crítico Mário Pedrosa, nos ampara para entendermos a posição de Lina frente à construção da cultura popular moderna. Uma fusão de projeto plástico e projeto social. Para Mário Pedrosa, Brasília era a síntese de um processo de emancipação social, econômico e cultural, na medida em que era o registro consciente de uma nação moderna. Éramos condenados ao moderno, dizia ele. Nossa miscigenação era vista como virtude para o domínio da natureza, agora por nossos próprios meios. Mas Lina não estava muito convencida de que essa estratégia realmente dizia respeito a valores de uma cultura moderna para todos. Em Salvador, teve a oportunidade de conviver com outros intelectuais, fora desse eixo político-econômico Rio-São Paulo, e compreender a profunda miséria de meios da população periférica para este debate, porém, de uma rica cultura autóctone. Mais ainda, pôde encontrar pares para uma estratégia de nação moderna urdida de dentro da vivência cotidiana, da fruição da arte como uma forma de educação e emancipação.
A partir do contato com intelectuais e artistas de outras linguagens na UFBA, Lina consolidou seu olhar sobre os valores da cultura cotidiana, ligada principalmente aos utensílios e ao desenho industrial. Convidada para dar aula e para fundar um museu de arte, ela fez extensa pesquisa sobre o ambiente doméstico do sertão e teve contato com diversas linguagens da cultura popular, do teatro à música, passando pelo cinema e pelo artesanato. Procurou amalgamar este universo plástico a novas ferramentas industriais. O contato com a concreta realidade do artesanato popular no Nordeste direcionou o trabalho da arquiteta para a documentação e educação da cultura urbana. Na curadoria do acervo para o Museu de Arte Moderna da Bahia e na Escola de Desenho Industrial, através da criação do Museu de Arte Popular. Fortaleceram-se os seus preceitos de uma arte ligada à indústria, mas de recuperação do significado da simplificação formal e da noção de cultura como fato útil, da técnica artística que se revela porque há trabalho valorizado e, então, uma chave de progresso. Sua ação institucional nos museus e nas exposições era complementada por artigos de jornais, as crônicas de arte, de história e costumes da cultura da vida, onde procurou difundir e apontar a virtude da cultura popular. Este trabalho foi fundamental para as novas gerações que fariam a crítica a esta fresta entre o projeto cultural construtivo e uma realidade socioeconômica. Foi o grupo da Tropicália, de Caetano e Gil, o Cinema Novo, de Glauber Rocha, que absorveu também de Lina a ideia de um intelectual orgânico, gramsciano, capaz de revolucionar de dentro uma sociedade em situação desigual diante da cultura industrial, liberal. Os discursos após o golpe tomaram outros caminhos. Lina não acreditava mais na perspectiva de um desenvolvimento humano somente através da arte. Era preciso tornar o discurso político uma palavra de combate. O papel educativo da arte, de defesa dos direitos humanos e da democracia, estava enfraquecido. Os artistas que opinavam eram então a vanguarda, e a desilusão deste acordo entre elite e vanguarda intelectual passou a mostrar sua face mais dura, revelando-se um contrato à metade. O golpe militar tem em sua face cultural o dilaceramento dos acordos de emancipação popular pela educação e pela arte. A história do edifício do MASP mostra uma decantação de sentido particular da obra arquitetônica amalgamada a uma ideia de cultura nacional, de cidadania, de progresso, necessariamente inclusiva e humanista para Lina. O projeto desta sede tem início no mesmo ano em que Lina Bobardi é convidada para lecionar na UFBA, em Salvador. O terreno, o antigo Belvedere, que pertenceu a José Borges Figueiredo, abrigou desde 1951 as Bienais de Artes organizadas por Titílio Matarazzo. O engenheiro Luiz Saia fez projeto para o Salão da Bienal em 1951. O arquiteto Afonso Eduardo Reide desenvolveu o projeto para a sede do Museu de Arte Moderna em 1952. A Avenida Paulista era o lugar da elite e tornava-se também espaço da vanguarda artística. Reza a lenda que os projetos não foram adiante porque não levavam em consideração o pedido do antigo proprietário de mantê-lo como logradouro público perpétuo. Lina, em 1957, apresenta a Ademar de Barros, prefeito mantenedor do terreno, o projeto do MASP com o vão livre para o Belvedere. O projeto foi aceito e Lina Bobardi levou 11 anos para desenvolver e construir o edifício. O MASP foi sempre um museu de vanguarda. Por diferentes motivos institucionais, espaciais, museográficos, o casal Bardi empreendeu uma aventura cultural ímpar. Primeiramente, ao fazer uma coleção-colagem de estilos, tempos, linguagens, depois, ao conceber uma instituição em tríade, com pinacoteca, escola de desenho industrial e revista. Inauguravam aqui no Brasil a ideia de um museu educativo, em outra direção, diferente daquela europeia, de espaço de conservação. O MASP era mais irmão do MoMA, com acento ativo na cultura urbana cotidiana. Das vitrines da forma aos concertos de música, desfiles de moda, o espaço museu ganhou outro lugar na esfera cultural. Popularizou a arte tradicional e incluiu outras linguagens no cenário estético, como fotografia, joalheria, moda, design de objetos. O IAC formou uma primeira geração de artistas, desenhistas e a Habitat difundiu arte e cultura, seja ela erudita ou popular, todas cabiam na diagramação racionalista conduzida por Lina Bobardi. Como o espaço não poderia ser diferente, Lina, para o Sesc no MASP, na Avenida Paulista, editou experiências anteriores, Pórticos Vermelhos do Museu de São Vicente,
os cavaletes de uma reinterpretação dos suportes do MASP da 7 de abril, a exposição Bahia, a exposição Nordeste, as atenções ao colega italiano Franco Albini no Museu Bianco de Gênova. Mas ela foi adiante em sua experiência de espaço, uniu ao rigor geométrico racionalista as experimentações com o concreto da Escola Paulista e sua proximidade com os engenheiros artistas, a simplicidade da civilização Nordeste. O resultado é um edifício que, a um só tempo, é estrutura e espaço, uma poética tectônica a serviço do espaço cívico, livre, público. O concreto, o vidro, a pedra, a cor, elementos simbólicos de uma cultura arquitetônica moderna nacional, ordenados em praça, largo, mirante, espaço de cidade, exemplar, de cidadania, para fazer o lugar do museu. Um museu pedagógico, para fundir arte e vida urbana. Lina traz para o MASP a experiência dos trabalhos coletivos que desenvolveu em Salvador. Carregou também a consciência de uma arte integral e orgânica, baseada nos estudos de Antônio Gramsci e na memória de Bruno Zev. O personagem estruturante da Revolução, segundo Gramsci, seria o intelectual. Seria através de uma prática formadora, educadora, que a Revolução se apresentaria. E isso passava pela arte como linguagem. Assim é que seria possível formar uma sociedade atenta à oportunidade de transformação da continuidade material. A filosofia da praxe e o intelectual orgânico construíram para Lina seus pares e estratégias de ação na inclusão popular neste projeto de nação moderna e progressista. Com a instituição do AI-5, a ditadura entra no seu período mais perverso e cruel, e ela coincide com a inauguração do museu. Neste período, Lina inaugura o MASP, faz também a exposição A Mão do Povo Brasileiro, procurando resgatar e difundir a pesquisa no Nordeste. Ainda em 69, como fruto da sua aproximação com o teatro, começa uma parceria com Zé Celso Martinez Correia, aproximando-se de Augusto Boal, Gianfrancesco Guarnieri e Gianni Ratto. Ao mesmo tempo, mundialmente, os movimentos artísticos reconhecem o fim do período moderno e as falácias deste ideário socialista no entendimento das demandas urbanas e sociais. Na arquitetura, de Mário Pedrosa a Charles Jenkins, chega a vez da colagem pós-moderna. O pensamento de uma arquitetura coletiva e urbanamente contextualizada foram fonte de expressão no MASP. A crítica da coexistência de novo e velho em países colonizados e subdesenvolvidos era uma outra coisa. Estava na genética da cultura local, que reproduzia nosso atraso, bases deste sistema de dominação. Com a abertura política em 78, muitos intelectuais se desiludiram com a retomada do espaço de divulgação da arte, pois o pensamento mercantil havia invadido, inclusive, as relações de produção artística. A indústria da cultura de massa chega ao país pela televisão, devastando o caráter da crítica social associada à arte, ao entretenimento e não à educação. Lina faz, neste momento, o projeto do Sesc Pompeia, sua obra de maior maturidade neste projeto de sentido cidadão para o trabalho de construção e desenho do espaço. Em 84, compilou a experiência de Salvador em tempos de grossura, uma proposta de documentação, denúncia e renúncia dos mecanismos mercantis da cultura de massa. A condição de progresso estava associada à valorização de nossas raízes autóctones, simples, engenhosas, pois ligada aos fatos úteis. Em 89, ela voltou para a FAO para uma aula e suas palavras até hoje são uma direção sobre arquitetura. Tudo isso aconteceu num tempo terrível e precioso, tempo de vidas cortadas, de sobrevivência dura, de intervenções e mortes. É uma grande herança cultural, mas é inútil chorar sobre as contingências históricas. Tudo isso passou, mesmo se fica. Ao arquiteto de hoje, seja talvez reservada uma tarefa quase anônima de participação direta, como nos grandes construtores das catedrais, riscar na areia dos canteiros os mínimos detalhes, mesmo se controlados por computers, acompanhando em silêncio a realização de um serviço coletivo. Muito obrigada. Obrigado, Marina Grinovo, por sua fala. Gostaria de chamar aqui agora o professor Eduardo Rossetti, arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC de Campinas, com mestrado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, pós-doutorado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília.
professor adjunto da Universidade de Brasília, credenciado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e membro do LabURB. Destaca-se seu interesse por história, teoria e projeto, pesquisando temas como arquitetura moderna, Brasília, patrimônio, arquitetura contemporânea e o morar brasileiro. Autor de diversos artigos e dos livros Arquiteturas de Brasília e Palácio Itamaraty, Arquitetura da Diplomacia. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do MASP. É uma satisfação enorme estar aqui. Em nome do Adriano Pedrosa, agradeço toda a equipe que participou, enfim, fazendo o convite, organizando passagem, etc. e tal. É uma epopeia. Obrigado. Essa setinha? Ok. A verde, perfeito. Então é isso, muito obrigado mesmo. Eu acho que é importante esse tipo de situação, desse evento, porque, no fundo, é pensar, a partir do museu, pensar outras questões sobre o MASP, sobre o próprio MASP, naturalmente, sobre a trajetória da linha do Pietro, enfim, e sobre a dinâmica da construção da arquitetura brasileira no século XX, pensar perspectivas futuras. E acho importante esse pretexto, de uma certa maneira, que é pensar a partir de um edifício, porque nem sempre na história da arquitetura e dos debates que nós fazemos, isso é predominante, isso é preponderante. O ano passado houve um debate bastante expressivo em Brasília sobre o Itamaraty, ou seja, a partir do Itamaraty desdobrar questões, faremos um outro debate em 2020, pela segunda inauguração do museu, do Palácio. Algum tempo atrás houve um debate sobre a FAU, sobre o Ministério da Educação, ou seja, um pouco esse pretexto que essas datas redondas nos colocam. Acho curioso pensar isso, porque justamente o que, de repente, conecta o Itamaraty ao museu, aqui ao MASP, é a presença da Rainha da Inglaterra fazendo a inauguração aqui do museu e indo jantar no Palácio, ainda sem a obra ter terminado. Isso é bom para pensar um pouco, porque também, no caso do MASP, e o tema, enfim, museu na trajetória de Lina Bobardi, foi um pouco sugerido pela organização, mas me ocorreu pensar o seguinte, quer dizer, e justamente a ideia aqui é vir ter um diálogo. Então, vou falar algumas coisinhas de maneira, vamos dizer, sem ler exatamente um texto, porque acho que a Marina fez uma explanação bastante aberta para abrir os trabalhos, eu agradeço a ela, acho que isso é importante. Também acho que esse tipo de seminários, as contribuições vão iluminando o objeto ao mesmo tempo, ele vai se formando como problema e como algum grau de solução. E justamente interessava pensar essa questão do museu na trajetória da Lina, não só pela relação que ela traz disso junto da Itália com o Pietro, como um programa arquitetônico que não é só para expor coisas, mas como uma política cultural, uma maneira de pensar o que é cultura, mas também em que medida, na trajetória da Lina, o museu deixa de ser um programa preponderante e outros tipos de espaço, outros tipos de organização, vamos dizer, de função, seja centro cultural ou o que vai acontecer no SESC, passa a ser importante. Ou seja, tem um museu da Rua do Ouvidor de 47, tem um museu de São Vicente de 51, tem um museu, enfim, da própria 7 de abril, a primeira sede do MASP. E o que vai acontecer, que me parece interessante, é justamente nesse momento em que ela está projetando o MASP, a nova sede do MASP, é esse deslocamento da Lina Bobardi entre São Paulo, Salvador e o Nordeste. E é justamente um pouco nessa perspectiva de uma certa trajetória, de um certo périplo da Lina pelo território brasileiro, que me interessa pegar uma questão que é constitutiva, digamos assim, do programa museu e do problema de museu, e que vai ser trabalhada tanto no MASP da 7 de abril, como depois nesse MASP, e que, de uma certa maneira, vai ser experimentado e testado em Salvador num grau bastante maior, bastante mais ousado, embora tenha dado errado, tenha malogrado como tentativa. Mas a especulação do problema, as perspectivas de inventar o problema e soluções para o que seria a escola de desenho industrial e artesanato, me parecem muito fortes, inclusive a ponto de isso permanecer, vamos dizer assim, em estado latente na perspectiva da Lina atuar, e isso volta depois para o Sesc Pompeia. Eu estou dando spoiler do que eu estou falando, porque justamente o que interessa um pouco esse percurso entre o MASP, eu vou chamar de Unhão, eu sei que o Solar do Unhão teve vários nomes de Museu de Arte Popular, depois vira Museu de Arte Moderna da Bahia, MAMB, então vai ser basicamente o MASP, o Sesc e o Unhão. Um pouco como é que a Lina se desloca por essas três obras, e como certas questões que aparecem mais desdobradas numa obra, reaparecem em outra e aparecem numa terceira, meio que se transformando por dentro numa, digamos assim, tática, e talvez a palavra tática seja muito oportuna nos dias de hoje, em termos de ajuste diante das circunstâncias que se anunciam do ponto de vista da política e da gestão dos espaços e dos próprios edifícios. O que eu acho interessante de pensar justamente a partir do MASP, do Unhão
e do SESC, é o que essas três obras de arquitetura têm dentro do seu programa como parte constitutiva do seu funcionamento. Ou seja, o curso de desenho industrial do MASP, a partir do IAC, a Escola de Desenho Industrial e Artesanato no Solar União e o galpão das oficinas, as oficinas de criatividade no SESC Pompeia. Ou seja, como esses três fatores, vamos dizer, entram dentro do programa, mas aí é bom pensar o que é esse programa de arquitetura, o que é um programa arquitetônico e em que medida projetar e fazer a concepção arquitetônica implica também em inventar, reinventar, subverter o que é previsto ou o que é antevisto do que é um certo tema de projeto. E, nesse aspecto, eu acho que, com os devidos graus de liberdade, e liberdade como algo construído e não meramente fornecido, de que maneira a Lina Bobardi, eu pensar, Lina Bobardi, ora em parceria com o Petro, ora ela discutindo isso nas instâncias do governo da Bahia, com o general Juraci Magalhães, ou então, para fazer o SESC Pompeia, com as autoridades do SESC. Como é que essa invenção é feita por dentro do projeto? E tem três questões que me parecem importantes, que perpassam a obra da Lina, a trajetória da Lina, que é colecionar, expor e ensinar. Né? Ou seja, colecionar desde, e aí não é ela pessoalmente, mas é o olhar de quem coleciona, o olhar de quem junta coisas, e ao juntar resolve estabelecer relações na medida em que articula isso mais aquilo, e como é que isso pode, digamos assim, configurar um certo conjunto de obra, de coisa exposta. E isso perpassa tanto o Museu da 7 de Abril como esta sede, ou as exposições que foram feitas depois. A maneira de expor, seja pela montagem, enfim, dos cavaletes, dos suportes, pela liberdade espacial com que essas peças aparecem no espaço, e pela maneira de usar o próprio espaço para inventar o sentido para aquilo que é exposto. E o que interessa aqui, basicamente, vamos dizer, que é o que articula, isso que eu vou fazer a articulação dos três projetos, é a questão do ensinar. Ou seja, embora o curso de desenho industrial da escola do IAC tenha tido uma vida talvez não muito longa, enfim, ter mudanças, eu não vou entrar no mérito disso especialmente, mas é importante essa experiência que vem um pouco da trajetória da Lina e que vai, depois, no caso da experiência em Salvador, culminar numa proposta bastante ousada, bastante importante, que é a Escola de Desenho Industrial e Artesanato. Eu chamo a atenção disso porque isso está sendo planejado pela Lina entre 61 e 62, nós temos textos sobre isso. E a primeira escola de desenho industrial que nós temos, que é a grande, vamos dizer, referência, é a ESD, Escola Superior de Desenho Industrial do Rio de Janeiro, que é de 63. Então, estou chamando a atenção disso para perceber, primeiro, como isso é organizado numa escala, digamos assim, num outro lugar, num outro território, que é o Nordeste, a partir de Salvador, a maneira como a Lina vê o processo de industrialização possível de Salvador, inclusive com o dinheiro da Petrobras, do petróleo sendo descoberto na Bahia, enfim, como é que isso poderia injetar dinheiro e criar um processo de industrialização simultâneo a, vamos dizer, a manutenção de uma certa base cultural. E isso é muito interessante porque, de uma certa maneira, é meio como quem fez a experiência italiana do processo de industrialização, ou seja, que tipo de base cultural existe, que tem uma certa organização e que pode ser articulada junto com o processo de industrialização. Que tipo de conexão é possível estabelecer, que tipo de relação é possível estabelecer. E justamente o que é interessante no caso desse... São vários textos para ela formular o que vem a ser essa escola de desenho industrial e artesanato, como se fossem vários projetos do mesmo problema de projeto, e ela vai revendo as ideias e construindo por dentro isso. Essa documentação é uma documentação, vamos dizer, que não se constitui de plantas, desenhos, cortes e croquis. É basicamente um conjunto de cartas, trocas de bilhetes, alguns conjuntos de textos datilografados que são corrigidos à mão por ela, né? E que eu consegui obter esse tipo de material, às vezes até via xerox. Isso eu estou falando de 1999, 2000, então não se assustem com essa tecnologia que, vamos dizer, vai ficando obsoleta e vai sendo substituída, mas é perceber que tipo de documentação que, de repente, é necessária especular para pensar questões justamente desse espaço. E esse desenho que está aqui à esquerda de vocês é justamente uma espécie de reprodução que eu consegui fazer do esquema de funcionamento do que seria essa escola de desenho industrial e artesanato, que funcionaria nos galpões do Solar do União. É muito comum pensar o Solar do União, é muito frequente pensar o Solar do União a partir da intervenção na casa grande, da escada, a questão da qualidade dessa escada, a intervenção da escada em termos de pré-existência, o elemento novo, como é que ele se ajusta, a carpintaria naval, a escolha das madeiras, etc. E tem uma outra parte desse projeto que é muito importante, que é justamente o que seria essa escola de desenho industrial e artesanato,
que seria acompanhada de um centro de documentação da cultura popular. Então, ao mesmo tempo, tem a documentação, a construção de uma documentação, para fazer essa construção de documentação, viagens da Lina e da equipe dela, dos amigos dela, enfim, o Mário Cravo, eventualmente o Brenan, jovens arquitetos de Salvador, para se embrenhar, esse é o termo, no Nordeste, se embrenhar no sertão do Nordeste. Eles faziam expedição de jipe, né? Ou seja, e tem uma coisa de parar, coletar ex-votos, tem uma espécie de caça de objetos, assim, para trazer isso para a cidade. E aí é interessante, eu vou fazer uma ampliação aqui, espero que dê para vocês verem, é um pouco tabajara, porque esse desenho eu fiz há muito tempo atrás, eu não tinha uma versão atualizada dele, então eu só girei para ficar maior, para vocês enxergarem aonde aconteceriam essas oficinas. E aí é interessante pensar o seguinte, o tamanho dos galpões e a ambição dessa escola. Alguma coisa tensiona a outra, porque uma escola de desenho industrial e artesanato, vamos dizer, e a Lina nega nos seus documentos que essa escola seria análoga ou parecida com o que seria a escola de Ulm ou a Bauhaus. Ela diz literalmente, não nos interessa isso, nós queremos uma escola que seja telúrica, que tenha um outro tipo de vínculo, e não essa coisa abstrata, racional, via Ulm ou a Bauhaus. E justamente aí vem a maneira de articular artesanato e desenho industrial. É curioso, porque, embora ela negue, a maneira de pensar o problema é absolutamente via Gropius, não dá para fugir dessa questão de como criar uma situação de ensino do que seriam os futuros designers em contato direto com os artesãos. Né? Ou seja, que maneira de... E aí o Mário Cravo me conta isso numa entrevista, trariam os artesãos de vários lugares para Salvador, eles iam morar em Salvador, ou seja, eles sairiam do seu lugar de origem, do seu território de origem, onde produziam, assim, suas vidas, suas famílias, suas relações, etc. e tal, viriam para Salvador para dar aulas para os alunos. E desse contato direto entre o artesão, o aluno e os meios técnicos, a tecnologia disponível para tapeçaria, palha, metais, enfim, cerâmica, tecido, tipografia, seria possível pensar esse desenho industrial brasileiro, esse desenho industrial que geraria produtos vinculados à cultura material brasileira e não apenas coisas importadas ou coisas que nos fossem, digamos assim, impostas por outros canais. O que é interessante pensar nisso é justamente em que medida isso malogrou como intenção, porque, de fato, para fazer isso, longo prazo. O que eu acho interessante na Lina, nessa questão do colecionar, expor e ensinar, e que eu falei de tática, é como ela tem capacidade de ajustar a maneira de fazer o programa funcionar. Ou seja, no primeiro momento, ela monta a exposição do Museu de Arte Moderna da Bahia no foyer do Teatro Castro Alves, que tinha sido incendiado. Ou seja, estava vazio, parado, vamos aproveitar isso e ocupar esse espaço. E, ao mesmo tempo, vai intervindo no Solar do União para ser o Museu de Arte Popular. Algumas exposições, alguns cursos vão sendo feitos, enquanto esse grande projeto de escola de desenho industrial vai sendo gestado. E claro que esse projeto malogrou, porque além das questões políticas vamos dizer, que vieram depois do golpe de 64, a constituição dessa escola, o tipo de investimento, o tipo de logística, todo o empenho seria muito complexo. E claro que para isso ela teve apoio de algumas pessoas importantes da Bahia, não só a mentalidade, vamos dizer, vigente a partir do que era a gestão da Universidade da Bahia, do reitor Edgar Santos, mas todo o apoio da Politécnica, da faculdade, enfim, da pessoa do Diógenes Rebouças, né, ou seja, de como a Politécnica, mais a arquitetura, mais a coleção que estava se formando, tudo isso para fazer o que seria essa escola. E eu estou chamando a atenção disso porque justamente o que acontece, enfim, essa proposta ficou completamente sumida, um momento ou outro se fala disso, e eu me lembro da curiosidade do Marcelo Ferraz, quando eu falava dessa documentação achada na Bahia, que falou, eu nunca vi coisa parecida assim, eu nunca achei esses documentos, sabia que existia e tudo mais. Ou seja, é algo que se sabia, se comentava, mas isso não estava exatamente registrado ou, vamos dizer, acessível. Então, foi um pouco essa contribuição também dos anexos da dissertação que eu fiz há uns 15 anos atrás. E justamente me interessava dessa volta do périplo, como certas questões são permanentes para uma certa maneira de projetar. E como essa questão parece que fica, de fato, na Lina. Quando ela vai fazer o projeto do Sesc Pompeia, tem uma entrevista que ela dá para a revista Interview, de 1983, em que ela fala algo do tipo, quando eu fui convidada para fazer o Sesc, eu pensei em transferir, esse é o verbo, certas experiências da Bahia para São Paulo. Então, eu estou chamando a atenção dessa experiência que sai de São Paulo, vai para o Nordeste, vai para a Bahia e volta para São Paulo, via Sesc Pompeia, justamente nesse galpão, né, nesses galpões das chamadas oficinas de criatividade, que tem atividades de gravura, tipografia, fotografia, cerâmica, né, estamparia.
justamente onde estava montada a exposição da vanguarda russa há um tempo atrás. Né? Ou seja, é justamente nesse lugar de fazer, pensar e criar que ela consegue implantar, como quem tenta manter uma semente possível do mesmo problema, só que em outras circunstâncias culturais e outras circunstâncias técnicas, do que é esse ensinar, do que é essa transformação do fazer artístico, com mais ou menos utilidade, com maior ou menor vínculo com a indústria. Acho que esse é o grande problema dessa instância, quer dizer, em como que isso, de fato, consegue dar os pulos, os saltos e as articulações, de fato, com a produção de escala em massa. Esse, seja para a estampa, seja para uma questão tipográfica ou é para um produto. Então, um pouco é essa que interessava, essa volta do tema e de como isso se mantém no SESC até hoje, de certa maneira, como esse ensinar, seja nos cursos do MASP, também vamos dizer, uma constante, enquanto que na Bahia, enfim, a situação do projeto da Lina não são exatamente as melhores. Tem uma questão também de gestão, que é a instância de Estado e prefeitura que dá uns problemas, mas eu acho que no caso do MASP e do SESC essa questão permanece. E um pouco para finalizar, assim como quem quer, vamos dizer, sugerir alguma questão ou minimamente pensar em aberto sobre isso que fica em estado latente do museu, em termos de perspectiva futuro, o que me parece importante é, em tempos atuais, em que a questão da compreensão do que é obra de arte, do que é o espaço público, do que é o lugar de manifestação, eu acho que o MASP continua sendo uma potência e tem um papel fundamental em termos de perspectiva futura sobre a capacidade de ensinar e fazer pensar. Eu acho que se tem algo que permanece dessa proposta, digamos assim, do certo projeto cultural próprio do museu, desde a sua criação, é justamente essa instância de ser um vetor animador, um vetor ativo do campo cultural e do debate cultural. Eu não estou dizendo que isso vão ser exposições guiadas, se vão ser suportes digitais, talvez seja tudo isso muito junto, mas me parece fundamental que o MASP se coloque à frente novamente, de maneira forte, em tempos, digamos assim, de tantas tensões e questionamentos sobre os limites e a importância da arte, do livre pensar e do fazer e da invenção brasileira. Eu acho que o projeto do MASP e a trajetória da Lina entre esses três projetos fazem pensar essas possibilidades futuras e deixam aí caminhos abertos para nós. É isso. Obrigado. Obrigado, Eduardo Rossetti, pela fala, parabéns. Gostaria agora de convidar o professor Zeuler Lima, educador, pesquisador, arquiteto, artista e curador, tendo colaborado com várias instituições culturais e universidades no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Biógrafo de Lina Bobardi, tem dedicado quase 2 décadas a vasta pesquisa sobre sua vida e obra, incluindo livros, catálogos e exposições, entre elas uma mostra em desenvolvimento sobre os desenhos da arquiteta na Fundação Juan Miró, em Barcelona, no ano que vem. Professor, por favor. Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite e a oportunidade de estar aqui e ter algumas reflexões, talvez inusitadas, sobre a Lina, no momento de celebrações e de mudanças nesse país. Eu acho o trabalho da Érica fantástico. Eu adoro línguas. Eu gostaria de perguntar a ela como é que se diz espaço? Espaço. Como se diz vazio? Vazio. Vão. O vão do MASP. Do MASP, especificamente, eu faço MASP, arquitetura, né? E o vão embaixo. E como é que você fala, então, o vão, o espaço vazio do vão do MASP? Faça de novo, por favor. MASP, espaço vazio. Vazio. Que lindo. Por isso, é o meu assunto. Maravilhoso. Espero... Gostaria de ver o que você vai fazer. Eu preciso ficar de óculos porque a idade não ajuda. Para trocar a imagem, por onde eu vou? No verdinho aqui? Perfeito. Eu pensei muito sobre o que falar hoje, dado a situação de mudança política no país, o fato de Lina Bobardi ser uma mulher, o fato de esse encontro, eu acredito, talvez se desenvolva nas atividades que o MASP vai realizar no próximo ano.
E um edifício só existe porque tem espaços, e os espaços só existem porque tem gente. Aliás, eu gostaria de agradecer muito ao público que está aqui hoje de manhã cedo, uma segunda-feira de manhã. Maravilhoso. E espero que isso ajude vocês a pensarem um pouco. Eu gostaria de compartilhar algumas histórias, e talvez uma história ou duas, que esclareçam algumas das lendas que os meus predecessores maravilhosos conversaram. Muito bem. Em agosto de 1970, num ato hoje esquecido, Lina Bobardi transformou os espaços do MASP em um grande palco para 3.000 pessoas. Cabe lembrar aquele evento e o fato de ela ter sido mulher ao celebrarmos a memória desse museu. O clima político era tenso. Foi um ato de coragem. E vindo dela, quem sabe, uma provocação. Poucos meses depois da instauração do AI-5, o ato institucional cuja sombra repressiva volta a assombrar o país, ela criara a arquitetura cênica para o polêmico e animado Congresso. Quinto Congresso Internacional de Psicodrama. Os organizadores do evento procuraram Pietro Maria Bardi, na época diretor do museu, para indagar sobre o uso do edifício, que já se havia estabelecido como uma referência na vida cultural da cidade. Bardi respondeu que o hall do subsolo, aqui do lado, que na época não tinha nem livraria e nem restaurante, poderia acomodar um grande público. No entanto, segundo ele, seria necessário consultar Lina, por ser ela responsável pela programação das atividades e capaz de decidir sobre a adaptação de usos. Lina Bobardi teria se interessado pela proposta, mas com uma condição. Disse ela: eu posso fazer, mas primeiro quero conhecer esse moreno. Se ele for da filosofia política em que eu acredito, eu faço. Após mergulhar em alguns livros emprestados pelos terapeutas, ela se identificou com o caráter libertário do psicólogo Jacob Levi Moreno. Lina havia chegado à maturidade incorporando a visão política romântica e revolucionária da contracultura brasileira da época e com ela embarcou na aventura com entusiasmo. Ela transformou a galeria central do subsolo do museu em um grande anfiteatro em forma de ferradura, com plataformas, algumas poucas cadeiras e acessórios simples, como sugeria o método terapêutico. Ela também projetou 6 salas móveis em madeira, nas quais ocorreram oficinas públicas e sessões de dramatização distribuídas entre outras áreas do MASP, principalmente nos ambientes laterais à galeria inferior. Seguindo a cor das grandes rampas, aqui fora, vermelhas, ela mandou usar tinta vermelha para escrever frases do livro de Moreno na madeira compensada em torno do anfiteatro improvisado. Depois de perceber que as estações poderiam causar problemas de censura, ela voltou atrás. Afinal de contas, havia tensão política no ar e a toda provocação tem suas consequências. O MASP se transformou, durante a terceira semana daquele agosto de 1970, num palco da vida privada e pública. A classe média educada e progressista, talvez como nós, procurava uma catarse psicológica e política naquele momento. Uma década antes, durante a sua estadia em Salvador, a amizade e colaboração de Lina Bobardi com Martim Gonçalves tinham-lhe aberto os olhos para a aproximação entre a arquitetura e o teatro, que ela radicalizou mais tarde em colaboração com José Celso Martinez Correia. Eram tempos de sentimentos aguçados, mas que solidificaram a crença que ela vinha desenvolvendo nesses anos de 1950, de que o ser humano, e não a dimensão geométrica e física da arquitetura, seria o protagonista do espaço. 10 anos antes da abertura do MASP, Lina Bobardi havia proferido uma palestra aos alunos da Escola de Dança da Universidade da Bahia, na qual ela afirmava, abre aspas, um templo, um monumento, o Pártenon ou uma igreja barroca existem em si mesmos por seu peso, sua estabilidade, suas proporções. Porém, até que uma pessoa entre no edifício, suba a seus degraus e se aproprie do espaço em uma aventura humana que se desenvolve no tempo, a arquitetura não existe.
É um esquema frio e desumanizado. Para ela, o vazio externo ou interno não era oco. O vazio na sua arquitetura era potencialmente cheio, carregado de possibilidades existenciais e sociais. Numa carta de 1973 ao seu amigo Bruno Zevi, ela hesitava sobre o sentido do projeto deste museu que ele pudesse vir a ter. Ela temia que um edifício de tais proporções, um esquema tão fechado em suas palavras, acabasse parecendo algo monumental. Ela não queria que o MASP fosse associado às suas memórias dos monumentos que Mussolini havia criado durante a sua juventude em Roma. Contradizendo seus receios, o projeto de Lina Bobardi para o museu e para o Trianon abriu para a cidade de São Paulo múltiplos espaços para a emergência de imaginários e subjetividades sociais ao longo das últimas 5 décadas. O museu contribuiu para criar memórias de convivência, um verdadeiro tour de force espacial e simbólico, cujo exemplo mais significativo se encontra no espaço intersticial do vão do MASP, entre o edifício e a cidade, entre o interior e o exterior, entre o cheio e o vazio. O projeto de Lina Bobardi para o MASP deu novo sentido a esse espaço com uma longa história de encontros e confrontos. Concebido como uma janela para a paisagem com a abertura da vila em 1891, o panorama foi enquadrado com pérgolas e balaustradas, como o Belvedere do Trianon, por Ramos de Azevedo, em 1916. O restaurante Salão de Baile, que existia nesse lugar, sob o terraço, foi o lugar de encontro das oligarquias paulistanas e, inclusive, foi o lugar da concepção da Semana de Arte Moderna de 1922. 2 anos depois daquele evento artístico, o Trianon se salvou das barricadas construídas ao longo da Avenida Paulista por movimentos populares, coincidência, contra os demandos políticos daquelas mesmas oligarquias. A crise internacional de 1929, que alterou a vida política e econômica nacional, paulatinamente deu lugar à substituição dos proprietários e da fisionomia da Avenida Paulista. A liberalização das leis de uso de solo permitiu a construção em altura e a introdução de usos mistos a partir dos anos 1930. Deu-se, assim, origem aos arranha-céus, serviços e comércio que se acumularam ao longo das décadas, transformando a avenida num disputado lugar simbólico da cidade. No centro dessa contenda esteve o Belvedere. No final dos anos 40, as festas populares de samba e bolero passaram a competir com os encontros requintados no salão de baile e, insatisfeitas com tal desenvolvimento em vista de um terreno privilegiado, as novas elites industriais de São Paulo levaram a prefeitura a fechar o Belvedere em fevereiro de 1951. O fechamento foi celebrado com um grande baile intitulado, aqui mesmo nesse lugar, O Triunfo do Mau Gosto, organizado pela mecenas e socialite Yolanda Penteado, cuja mansão se encontrava a menos de 300 metros daqui. Entre os convidados, destacou-se Lina Bobardi como vencedora do prêmio de melhor fantasia, imortalizada num retrato no qual aparece sorridente com Grigori Warshawski. Na época, sua prática social e seu discurso popular não tinham ainda se alinhado como ocorreu depois dos anos 60. O Nordeste, para ela, ainda não existia. Após o afamado baile, Titilo Matarazzo, marido de Yolanda Penteado e criador do Museu de Arte Moderna, que na época convivia no mesmo edifício na rua 7 de Abril com o MASP, mandou erigir um grande pavilhão branco, de madeira e tijolos, sobre o terraço do Trianon. Dentro dele, inaugurou-se em outubro de 1951 a Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Logo após a conclusão da exposição, em dezembro, não só o pavilhão temporário foi desmontado, como todo o complexo projetado por Ramos de Azevedo em 1916 foi demolido. O objetivo de Matarazzo era criar um palácio das artes no terreno. Em abril, desculpe a qualidade do desenho, em abril de 1952, o Departamento de Obras Públicas da Prefeitura de São Paulo organizou um concurso fechado de arquitetura para desenvolver o projeto.
Apenas 2 arquitetos foram convidados. Afonso Reidi, que projetava simultaneamente o Museu de Arte Moderna no Rio de Janeiro, e José Augusto Bellucci, um arquiteto modernista, mas com prática modesta. O memorial do concurso oferecia liberdade, mas destacava a necessidade de se criar, abre aspas, um ponto de vista que permita a valorização do gigantesco panorama urbano tão característico de São Paulo, que se abre desde a Avenida Paulista até a Avenida 9 de Julho, em direção ao centro da cidade. Fecha aspas. O projeto de Reiti foi o vencedor, como mostrou Marina. Matarazzo havia elaborado um plano ambicioso para celebrar o 4º centenário de São Paulo, em 1954, prevendo a construção de diversas instalações culturais em áreas estratégicas de empreendimentos imobiliários na cidade. Esperando contar com a influência do amigo Nelson Rockefeller, incentivador da criação de museu de arte no Brasil, Matarazzo havia proposto, numa reunião da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, aqui em São Paulo, que os americanos oferecessem o Palácio das Artes para ser construído no Trianon. No entanto, a ajuda financeira não veio e o projeto de Reidi nunca foi executado, tendo Matarazzo e o Grupo do MAN de São Paulo se voltado para a construção do pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera. Vago, o terreno do Trianon chamou a atenção do grupo do MASP depois que o museu ficou sem residência oficial por causa de uma manobra política de Assis Chateaubriand. Durante a mostra das obras no Museu Metropolitan de Nova York, em 1957, um galerista local processou o MASP por falta de pagamentos de novas aquisições, ficando toda a coleção confiscada em solo americano. A liberação das obras ocorreu apenas depois de um empréstimo dos cofres públicos brasileiros por Juscelino Kubitschek. No entanto, havia uma condição para a negociação, que Chateaubriand se desvinculasse do museu e, dessa forma, o MASP ficou financeiramente desfalcado e sem sede própria a partir de 1957. Chateaubriand entregou oficialmente a diretoria do MASP ao seu principal sócio, Edmundo Monteiro, que era o diretor executivo dos Diários Associados, mas não deixou de estar presente na vida diária do museu. A dívida nunca foi paga, tendo sido perdoada no mandato do presidente Emílio Rastazu Médici, ironicamente durante o período em que ocorreu o Congresso de Psicodrama. Após uma mal-sucedida tentativa de associação com a Fundação Armando Álvares Penteado, ainda em 1957, os entulhos do Belvedere do Trianon ofereceram as cinzas para que o MASP ressurgisse como a fênix cultural na paisagem da cidade. Lina Bobardi, apesar do seu discurso progressista, contou, animada numa entrevista no final da vida, que Edmundo Monteiro havia usado o seu poder na imprensa para estabelecer um acordo com o então prefeito Ademar de Barros. Ele haveria proposto trocar o apoio dos Diários Associados na campanha eleitoral do prefeito para o governo estadual pelo uso do terreno para a construção do museu. O acordo foi feito, o terreno foi cedido. Porém, o projeto de Lina Bobardi não foi adiante imediatamente por falta de fundos. A proposta original de Lina Bobardi, de 1957, como explicou a Marina, derivava do seu estudo para um museu na Praia de São Vicente, de 1951, com referências ao Crown Hall de Mies van der Rohe. O projeto finalmente se materializou durante o mandato do prefeito José Vicente Faria Lima, que alavancou financeiramente a construção a partir de 1964. Apesar de várias adaptações, a obra que se concluiu em 1968 respeitava a regra básica para o concurso vencido anteriormente por Reidi, deixando o vão livre estipulado de 8 metros acima do nível da Avenida Paulista e recriando o antigo terraço do Trianon. O colorido desenho que Lina Bobardi elaborou para representar o MASP em maio de 1968 revela o caráter teatral do museu no cotidiano da cidade. A perspectiva distorcida com uma projeção cartográfica enfatiza o território do terraço como um grande palco urbano.
no qual a arte sai das salas expositivas e se oferece aos passantes. Embaixo do grande vão, esculturas dão boas-vindas aos visitantes, como as obras participativas de Nelson Lerner, que Bardi e ela instalaram no espaço em 1969. O terraço aparece cheio de vida, cercado por plantas, que também são vida, e coberto por paralelepípedos com grama, que também é vida, crescendo nas juntas, referindo-se a ruas antigas, como detalhe ao lado do desenho. Vocês veem aqui à direita. Nele, gente sentada, conversando, crianças brincando, parecem reminiscências dos primeiros desenhos de cenas urbanas feitos por Lina Bobardi. Se, por um lado, aquele desenho é nostálgico sobre a vida urbana e a infância, o desenho que Lina Bobardi produziu em abril de 1972 para celebrar o cinquentenário da Semana de Arte Moderna tem pouco de saudosista. E não se esqueçam que foi criada aqui no antigo Salão de Bailes da Semana. Num gesto reverente e, ao mesmo tempo, irreverente, ela mandou instalar o circo Piolim, que ficava na Praça Paissandu, no centro da cidade, temporariamente embaixo da grande laje do concreto do museu. Piolim Abelardo Pinto, que faleceu um ano mais tarde da instalação do circo no museu, era um ator popular, acrobata e palhaço que influenciou as ideias sobre o teatro na década de 20. Os modernistas, imbuídos de interesses nacionalistas e folclóricos, consideravam Piolim um exemplo do autêntico artista popular brasileiro. Apesar da engenhosidade administrativa de Pedro Maria Bardi, do pensamento mágico, romântico e irreverente de Lina Bobardi, nem sempre o vão do MASP foi lugar pacífico. Muitas vezes, ele foi palco do drama social urbano, território de encontro, de negociações e de dissenso. A partir da década de 80, tanto a Avenida Paulista quanto o vão do MASP passaram a ser palco de manifestações coletivas de grande público. Exemplos desses eventos vão dos espetáculos musicais, celebrações respectivas e a realização da primeira Marcha de Orgulho LGBT em 1997, a protestos como o Movimento Direto a Já, de 1984, e o Movimento Caras Pintadas, de 1992, que continuam, mais do que nunca, vivos na cidade. O exercício da vida coletiva nos espaços urbanos e a representação de diferenças neles são elementos indispensáveis para a especialização da democracia, principalmente no cenário político brasileiro contemporâneo. Esse exercício continuamente reintroduz e introduz novos temas políticos e novas regras na vida cultural e social da cidade. Ele também enriquece e interfere nas relações do museu com a cidade de São Paulo. O vão preexistente que Lina Bobardi incorporou ao seu projeto para o MASP é um bom exemplo. Não era para ter passado, mas fica. O vão preexistente que Lina Bobardi incorporou ao seu projeto do MASP é um bom exemplo de como os espaços coletivos são socialmente produzidos, confirmados ou desestabilizados por diferentes grupos sociais. Antes de vir aqui, eu passei lá em cima. É um pouco triste de ver todo coberto de cacos de vidro, mas é compreensível. Apesar de sua vulnerabilidade a mudanças históricas e a usos abusivos, depois de meio século de transformações, esse lugar urbano continua a ser reinventado coletivamente e a gozar de uma posição privilegiada. Ele mantém sua presença simbólica no imaginário social de São Paulo e no espaço físico da Avenida Paulista, sem equivalência na vida urbana de toda a metrópole, quem sabe do mundo. O vão, o vazio do MASP, não é vazio. Quem sabe se imaginarmos se o museu pudesse voltar a se colocar no palco de um congresso de psicodrama projetado por Lina Bobardi, ele tivesse mostrado a sua autêntica identidade, a de ele não ser um substantivo masculino ou um masculino substantivo. O MASP oferece, na sua horizontalidade, na sua abertura, um antídoto ao símbolo fálico dos arranha-céus que o circundam, a história patriarcal do poder de São Paulo. O vão do MASP talvez seja como a barriga, o útero da cidade. Ele tem uma escada até que parece um cordão umbilical,
um lugar gerador de vida, cheio de potenciais, aberto às relações, aos encontros, às formações, às metamorfoses individuais e coletivas. Lina Bobardi, que por opção e por receio não teve filhos, não temeu dar à luz, literalmente, a gente diz a luz do espaço, a um lugar prenhe de vida, um lugar que resiste ao tempo, com amor incondicional pela cidade. Bardi foi um visionário ao criar o museu. Lina teve grande coragem ao projetá-lo. 50 anos se passaram, os tempos são outros. Cabe a nós, todos, preservar a memória profunda do feminino que preenche o vazio do MASP, que nos conecta uns aos outros através da arte contra a violência existencial e cotidiana. Será necessária a bravura que as mulheres sabem ter. Obrigado. Obrigado ao professor Zeulio Lima, parabéns por sua fala. Gostaria agora de convidar Silvio Oxman. Silvio Oxman é arquiteto e urbanista, sócio do escritório Metrópole Arquitetos, mestre e doutor pela FAU-USP, tem se dedicado às questões relativas à preservação do patrimônio cultural, especificamente da arquitetura moderna. Recebeu a medalha de prata no Prêmio Domus, na Itália, pelo projeto de restauro do edifício sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, em São Paulo. Coordenou o plano de conservação da estrutura do edifício do MASP, financiado pela Getty Foundation, no programa Keeping It Modern. Entre 2013 e 2017, foi conselheiro do CONDEFAT e do COMPRESP. É professor na Escola da Cidade. Por favor, professor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer duplamente o MASP, toda a equipe do MASP, primeiro pelo convite para esse seminário, que acho que é uma oportunidade incrível da gente discutir, e depois pela oportunidade, pela confiança que me deram nos últimos 2 anos de desenvolver um trabalho que é parte do que eu vou apresentar hoje aqui para vocês. Quando eu recebi o convite para vir fazer o seminário, o Facebook me lembrou que há 3 anos a gente estava na comemoração dos 100 anos do Artigas, e eu fui falar sobre a mesma questão, como olhar para o patrimônio, para o legado da obra do Artigas, aqui falando sobre o MASP especificamente. E eu acho que existe uma questão fundamental que é diferente quando se fala do Artigas para quando se fala da Lina, que é o que a Lina traz para a gente do ponto de vista de patrimônio, a leitura que ela faz do patrimônio, toda o conhecimento que ela traz da Itália para cá e consegue fazer leituras para fazer exposições, para fazer edifícios, para ter leituras do território que são inaugurais, eu diria, aqui no Brasil. Além de todos as conversas, a Marina citou vários autores, esses autores estavam dialogando com os principais autores que estavam discutindo a preservação da arquitetura na Itália, Cesare Brandi, Gustavo Giovannoni, Roberto Pani. São discussões bastante duras e muito interessantes. Então, ela vem contaminada por essa discussão e isso aparece em todas as obras, né? Especificamente sobre o moderno, tem algumas questões que eu gostaria de colocar aqui. A primeira é uma dificuldade enorme de se entender que, sim, a arquitetura moderna é patrimônio, a arquitetura moderna envelhece, a arquitetura moderna não vai ficar como pensado e como projetado pelos seus arquitetos, mas ela vai ter a passagem do tempo, para o bem e para o mal. O MASP não foge à regra. Mas existem algumas questões específicas em relação à preservação do moderno que vêm contaminando essa discussão e que deixam a coisa um pouco mais difícil. A primeira delas é entender que a arquitetura moderna, segundo o discurso, era para ser uma arquitetura industrializada, uma arquitetura feita em série, né, e usa-se esse discurso para dizer, então, a arquitetura tem que permanecer o tempo todo como se fosse nova, ela não pode envelhecer. Né, a ideia do concreto como uma pedra eterna, de que o vidro não envelhece, e a gente vê que isso não é verdade, basta a gente olhar para esse prédio depois de 50 anos.
Outra questão é dizer, bom, temos os projetos executivos, basta refazer. Né? As tecnologias avançaram, o mundo avançou, a sociedade avançou, quer dizer, às vezes volta um pouco para trás, mas em princípio avançou, né? E não faria nenhum sentido pegar um projeto, né, como tem se feito no mundo inteiro, pegar projetos, ou às vezes apenas croquis, desenhos muito preliminares, para desenvolver em nome de um arquiteto que já não está mais aqui. Né? E, nesse mesmo sentido, tomar muito cuidado quando a gente fala da preservação do moderno, no que diz respeito à opinião, tanto dos próprios autores quanto dos seus herdeiros, sejam familiares, sejam suas equipes, que têm um histórico muito importante, têm informações e têm memórias que são muito importantes para nós pesquisadores, mas que muitas vezes trazem informações que não são exatamente aquelas que a gente precisa pensando na preservação de um edifício. Né? Eu gosto sempre de lembrar da história do Oscar Niemeyer, que, quando perguntado sobre a fábrica da Duchem, para quem tem mais de 40 anos deve lembrar, indo para a Dutra, uma das fábricas, talvez um dos edifícios industriais mais bonitos do mundo, eu não tenho muita dúvida disso, e que foi demolido. Com um dos argumentos era que perguntaram para o Oscar Niemeyer, ele falou, olha, para mim não tem importância nenhuma, pode demolir. No dia seguinte, aquilo começou a ser demolido. Né? Então, essas falas, elas têm que se tomar muito cuidado com elas, porque elas vêm contaminadas de afeto, elas vêm contaminadas de memória, que muitas vezes podem ser positivas, mas a gente tem que saber dosar essas informações. Bom, em relação ao projeto que a gente desenvolveu aqui a partir do financiamento da Getty Foundation, do programa Keeping It Modern, é importante explicar do que se trata. Não é um projeto de restauro, não é um projeto de intervenções, mas é um financiamento que pede, eles solicitam que a gente estude um edifício e que consiga estabelecer procedimentos para cuidar do prédio, entendendo que restauro é uma ação de exceção, é uma ação normalmente muito invasiva, e que a ideia de que preservar ao longo do tempo, estabelecer critérios técnicos para cuidar de um edifício pode evitar intervenções de maior porte. Né? O MASP chega aos seus 50 anos em muito bom estado. Né, com problemas, mas em muito bom estado. E a gente, então, entendeu, a gente estudou quase que um ano para fazer a solicitação, e estamos acabando, semana que vem, esse projeto que tem os procedimentos para cuidar da estrutura do prédio. Uma equipe muito pequena, né, eu coordenei o trabalho, a Lúcia Furlan, que é a arquiteta, estava aqui no dia a dia junto com uma estagiária, que é a Luísa Nadalucci, a equipe do MASP, o Lucas, que era supervisor geral, que agora está o Fábio, que não sei se está aqui, a Miriam, que é a arquiteta responsável aqui pelo prédio, e o Martim, que é responsável pelo plano de intervenções, por um plano maior, no qual esse projeto do Getty se insere. Fora isso, a gente teve duas consultorias fundamentais, uma de uma engenheira de cálculo, que é a Luísa Maringoni, e do Juca Pires, que é uma pessoa que trabalha com conservação de concreto e que tem muito conhecimento na forma de tratar o concreto. Bom, eu acho que vou pegar emprestada toda a fala do Zeuler para falar do valor do MASP do ponto de vista do vão. Né? Então, não é só o prédio, não é só o concreto, não é só o vidro, mas são todas as camadas que vieram se sobrepondo a esse prédio desde a sua construção. E hoje é impossível falar do MASP sem falar do vão, da presença na Avenida Paulista, da questão das exposições, dos cavaletes, ou seja, todos esses valores somados são aquilo que dão o valor para o MASP. E a gente, do ponto de vista técnico, chegou à conclusão de que o ideal seria trabalhar com um plano de conservação para a estrutura do prédio, porque é a partir dela que tudo acontece. É a partir da estrutura que a gente tem o vão, é a partir da estrutura que a gente consegue ter os espaços construídos, a imagem do prédio, a presença do prédio na Avenida Paulista. Então, para se pensar em conservar esse prédio, a primeira coisa seria pensar em como tratar essa estrutura. Uma estrutura que já foi muito estudada por diversos pesquisadores, mas que ainda tinha lacunas bastante consideráveis para a gente poder estabelecer procedimentos
para tratar e para cuidar dessa estrutura. Né? Então, uma questão importante, a gente fez um seminário com alguns convidados aqui, e a professora Sara Feldman, do Instituto de Arquitetura de São Carlos, ela falou, o MASP não é um prédio, o MASP é uma quadra na Avenida Paulista. Né? E, efetivamente, o desenho é de um quarteirão, de uma exceção dentro da verticalização. Né? Então, tem uma proposta urbana, né? Um projeto urbano, é de um edifício, mas é uma proposta urbana muito clara. E aí o nosso trabalho se desenvolveu em pequenas e boas tarefas. A primeira delas, que foi uma pesquisa documental, o MASP abriu aqui os arquivos, a gente fez uma pesquisa enorme para achar todos os documentos que tivessem alguma referência em relação a esse prédio. O escritório do Figueiredo Ferraz, que é o escritório que calculou esse prédio, teve um incêndio e os arquivos se perderam. Portanto, não se tinha, até esse momento, um jogo consistente de desenhos da estrutura desse edifício. A gente conseguiu, no primeiro momento, tinha 60 e poucas pranchas, a gente tem hoje 130 de 140, ou seja, esses desenhos estavam aqui em arquivos, às vezes, da administração, da manutenção, de um contrato, isso foi totalmente organizado, escaneado e vai ser disponibilizado. Então, a gente tem uma possibilidade de uma documentação que não é inédita, mas que há muito tempo não se via. Né? E o MASP tem, ao longo dos 50 anos, organizados todos os relatórios de todas as intervenções que foram realizadas nesse prédio. Acho muito importante isso, porque os documentos comprovam situações que muitas vezes eram levantadas de uma forma superficial. Né? A gente conseguiu, a partir desse projeto, inclusive, entender como foi construído, quais eram os passos feitos para fazer a estrutura de concreto, para fazer a proteção, o tempo das coisas. E o projeto é deslumbrante para os arquitetos e engenheiros, a gente vai disponibilizar isso, vale muito a pena ver. É um desenho excepcional, é muito corajoso, né? E acho que, às vezes, o escritório de cálculo não recebe os louros, e os louros ficam todos para a Lina, mas é, efetivamente, um cálculo deslumbrante. Bom, a partir disso, a gente conseguiu, então, com o apoio da Heloísa Maringoni, construir um... Bom, então, essa pesquisa, com todos os projetos que a gente encontrou, né? E aí, com o apoio da Heloísa Maringoni, que é uma engenheira, ela pegou todos esses desenhos e colocou num software de cálculo de engenharia para recalcular o prédio do MASP, para a gente entender como que ele seria se ele fosse construído conforme o projeto. A gente sabe que existem inúmeras mudanças ao longo do projeto, né? E esse, quer dizer, o desenho que está aqui embaixo é só para ilustrar, isso é um diagrama de esforços do concreto, né? E, além disso, foram feitos vários estudos, tanto do estado de conservação do prédio, da pintura no pilar, de questão de umidade, e outros testes que foram sendo colocados nesse programa para a gente conseguir chegar à situação mais próxima possível do que essa estrutura. Então, levantamentos da deformação das vigas. A gente sabia que tinha, agora a gente sabe que tinha uma expectativa de uma deformação de 30 centímetros dessa viga superior. Hoje ela tem 70 centímetros. É um problema? Não, está estável. Mas a gente consegue, então, fazer esse tipo de cálculo. A gente não sabia, por exemplo, como que o concreto tinha se comportado ao longo dos 50 anos. Então, tira-se um pedaço do concreto, leva para um laboratório de análise, ele volta e diz como está esse concreto hoje. E ele atende ou não atende aquilo que a gente precisa. E isso era carregado no modelo, e a gente foi, com isso, balizando e conseguindo chegar a essas informações para conseguir entender essa estrutura. Isso foi muito importante para a gente entender problemas crônicos, problemas que a gente sabe que tem, que é difícil de tratar, mas que, se bem tratados, garantem a estabilidade e a estrutura desse prédio.
então, alguns dos testes que foram feitos, tira um pedaço do concreto, tira a pintura para ver se a ferragem, a gente foi checar se os ferros dentro do concreto estão em bom estado, né? E, nesse processo, várias vezes, eles foram apresentados em seminários nacionais e internacionais, e aí aquilo que eu falei lá no começo da minha fala aconteceu várias vezes, né? Eu vi várias vezes assim, eu estava nessa obra e isso aconteceu dessa forma, né? E aí, em princípio, tudo bem, né? Mas aí, quando a gente volta e faz um estudo e vê se realmente poderia ter acontecido do jeito que essa pessoa falou, o concreto teria estourado se fosse feito dessa forma. Ele não teria aguentado a força que foi carregada. Ou seja, os documentos nos dão segurança para continuar trabalhando, mesmo que algumas falas sejam contrárias a isso, né? Isso gera um desgaste enorme, é super complicado, porque a gente sabe que várias pessoas viveram não só esse prédio, como outros prédios, mas a gente tem que tomar cuidado para trabalhar com fontes que garantam para a gente a informação. Eu trouxe 2 casos que eu acho que são interessantes, quer dizer, é um trabalho muito técnico, eu acho que não faz sentido apresentar esse trabalho com todas as suas questões, porque ele é extremamente técnico e seria cansativo, mas eu trouxe 2 questões que eu acho interessantes, que a gente conseguiu chegar a uma conclusão muito importante. Uma é, depois da apresentação do Zeller, de todas as manifestações que a gente tem aqui, já em 92 ou 91, o MASP tinha um programa que chamava Música no Vão. Às sextas-feiras tinha grandes shows aqui, e tem um show histórico da Daniela Mercury, que parou tudo, e a Daniela Mercury com aquela música bastante ritmada, e essa laje que está aqui na cobertura, ela virou um lençol, ela fazia assim, né? E isso, sempre que tem uma movimentação com muita gente nesse vão e muito ritmada, com música ritmada, essa laje tem um problema de frequência. Isso porque, na época que essa estrutura foi calculada, não se calculava uma coisa que se chama carga dinâmica. Se calculava carga estática, ou seja, quantos quilos uma estrutura aguenta, mas não se calculava quanto que uma estrutura aguenta de uma oscilação, né? Isso foi feito... hoje em dia é absolutamente comum, né, mas história de pontes que arrebentaram porque entraram numa frequência muito grande e acabaram estourando. Bom, com o nosso estudo, a gente consegue, então, chegar à conclusão de que, efetivamente, essa laje ela tem um limite muito pequeno para esse tipo de carga dinâmica, né? E a gente entende, isso está colocado no nosso trabalho, que a permanência do vão como espaço público para todos os tipos de manifestações, até aquelas que a gente pode não gostar, é essencial e fundamental para o MASP. Então, o que a gente propõe, que o MASP já, inclusive, acho que já está orçando isso, e que é muito simples de se fazer, que é colocar uns elementos metálicos, que são os amortecedores, que vão permitir que essa frequência não cresça muito e que essa laje fique aí sem nenhum problema. Existe algum risco? Nenhum risco. O risco é, se ao longo do tempo isso não é feito, e se tem movimentações desse tipo, essa estrutura começa a sofrer, e aí pode ter fissuras. Mas, nesse momento, é uma ação bastante simples e que resolve o problema de uma forma muito tranquila. E, por fim, uma outra história que eu acho interessante de contar, essa é uma foto da laje do primeiro pavimento, onde fica a administração e a sala de exposições temporárias, que ela tem a estrutura dela feita por tirantes. A viga superior desce uns cabos metálicos, e esses cabos metálicos seguram o piso. Eu não sei, eu sei que não tem só arquitetos e engenheiros, mas imaginar um elástico, se ele está esticado, ele está fazendo força. Se ele está frouxo, ele não está fazendo força. Portanto, esses cabos têm que estar todos esticados. E dá para ver na foto que eles são tortos. Então, em princípio, a gente falou, tem um problema. Eles não poderiam estar tortos. E aí tentamos investigar, a Heloísa voltou para o modelo estrutural dela e falou, olha, se esses tirantes não estão funcionando, alguma coisa está segurando essa laje, porque ela está lá, né? E a única possibilidade de segurar essa laje, porque está segurando, isso é um fato, ela está lá, né? É que essa força tenha sido transferida para os caixilhos, ou seja, que os montantes das janelas estariam agora segurando aquela laje.
Bom, pânico geral, né, porque, inclusive, o MASP tem um projeto de mexer por questões de segurança, vai ter que mexer nesses castilhos, tem umas intervenções para serem feitas. A gente falou, bom, para tudo, porque temos um problema. Continuando ainda lá no modelo estrutural, ela fez um estudo e viu que a cobertura, onde esses elementos metálicos estão fixados, tem um cálculo que aguentaria essa laje, que ele foi feito como um backup para se acontecesse alguma coisa com os tirantes, o que deu uma parte de calma, mas ainda não dava para dormir, né? Porque a gente não sabia, inclusive, como que esses castilhos estavam funcionando, então tinha um medo muito grande. No final, a gente voltou e fez esse teste, que são essas linhazinhas azuis, que é uma empresa que vem e que mede em cada um desses cabos quanto eles têm de força trabalhando. E aí a gente chegou à conclusão que tem cabos trabalhando 100%, tem cabos trabalhando 30%, tem cabos que não estão trabalhando nada, mas que aquilo que está distribuído nesses cabos é suficiente para segurar essa laje e que os castilhos não estão trabalhando. Então, é um processo de ida e vinda, de perguntas e respostas, que a gente vem para o prédio, volta para o modelo, volta para o prédio, vai para o prédio de novo, e assim, a gente está entregando o trabalho, mas o trabalho não acabou, o trabalho só começou. E eu acho que isso é muito interessante. A gente ainda tem muitas frentes para tratar, mas a gente já consegue estabelecer alguns procedimentos fundamentais para que esse prédio continue do jeito que está, porque ele está efetivamente em muito bom estado de conservação. Então, se eu fosse resumir o nosso trabalho, eu diria que assim, o MASP está ótimo. Me perguntaram aí, mas tem algum problema? Tem um monte de problema, mas algum problema real, algum problema para se preocupar? Nenhum problema para se preocupar, muito pelo contrário, o prédio está muito bem, e se ele for cuidado, ele vai ter vida eterna, sem nenhum problema, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Então é isso. Obrigado. Obrigado. Silvio, eu queria convidar todos aqui para a mesa, para a conversa. Bom, a gente recebeu uma série de perguntas, eu vou tentar reunir algumas numa questão só para otimizar aqui o nosso tempo, tem algumas perguntas recorrentes para o Zeuler, mas também os outros participantes podem se manifestar se tiverem vontade de falar. Uma questão recorrente sobre o MASP como um símbolo agora, dessa disputa de opções políticas, à direita e à esquerda. A gente não conhecia o MASP também como um lugar de manifestações à direita e, às vezes, à extrema-direita, como quem frequenta aqui o vão tem notado, e tem havido essa divisão. Inclusive, a pessoa aqui lembrou que o sábado está mais reservado às manifestações progressistas de esquerda e o domingo mais reservado às manifestações à direita. Então, a pergunta é para o Zeuler, como que ele vê historicamente essas transformações e como instituição cultural, se o MASP teria como se posicionar ou refletir sobre isso, se você vê isso com algum interesse ou mais como uma apreensão em relação às mudanças políticas recentes que o país vem sofrendo. Nossa, que peso. Na verdade, eu gostaria de reconhecer que esse texto nasceu de uma colaboração que eu tive com a professora Vera Palabin, que foi e continua sendo uma grande orientadora. Vera é formada como arquiteta, mas também como filósofa. Foi minha professora desde que eu entrei na FAO, uma grande amiga e uma grande referência intelectual para mim. Nós fizemos, há alguns anos atrás, um trabalho sobre a história desse espaço, na verdade, e a origem desse texto, que eu alterei e dei um caráter mais psicanalítico. E naquela época que nós fizemos esse trabalho, a discussão era sobre o conceito de democracia, basicamente fundado sobre as teorias do Jacques Rancière, que é um filósofo político francês, ainda vivo, e que fala de uma forma muito interessante sobre a democracia. Que a democracia não é, na verdade, um lugar onde tudo pode. Na verdade, a democracia, parafraseando,
é uma maneira de se organizar os discursos e de que a democracia é o lugar onde as novas vozes se formam, as novas subjetividades emergem. E se nós olhamos historicamente, que eu acho que é o teor da pergunta, o MASP tem, principalmente no seu vão, esse caráter de dar lugar, de dar voz a essas emergências. E a democracia tem que ser democrática, ela tem que ser, em princípio, aberta a vozes de esquerda e de direita. Podemos não concordar com tudo. Logicamente que há vozes abusivas e há vozes que são razoáveis. Cabe o exercício da democracia resolver em si próprio, e eu não tenho uma resposta a essa sua indagação, talvez, as suas inquietudes. Mas se nós olharmos historicamente, isso que eu procurei mostrar no texto, não só do ponto de vista filosófico e histórico, mas também procurar um caráter mais psicanalítico dessa história, de que o MASP tem essa relação de um grande amor pela cidade. E esse amor está no fato de que ele se oferece a esses abusos e se oferece ao progresso, à mudança, aos avanços sociais. Talvez nós estejamos num momento meio sisífico, que a pedra está rolando para trás, caindo no vale, mas isso não significa que nós não temos forças para trazer de volta essa pedra para cima do morro. Então, nesse sentido, acho que a resposta é que o espaço é dinâmico, não só a estrutura dinâmica, mas o espaço dinâmico. E ele tem que dar lugar, em princípio, se nós somos uma democracia, à resistência, às táticas e às estratégias. Obrigado. Alguém mais quer se manifestar sobre essa questão? Não? Ok. Bom, tem uma outra pergunta, uma pergunta aqui para a Marina. Marina, por favor, você poderia fazer uma comparação entre dois momentos chaves da Lina antes do golpe e depois do golpe, do ponto de vista da mudança, não só da arquitetura, dos projetos, mas da maneira como ela entendia o Brasil, e mesmo os anos finais dela, né, assim, os anos 80, 90, que você fizesse uma comparação entre o que mudou, se houve algum tipo de desencanto na visão dela em relação ao Brasil depois do golpe de 64? Acho que eu vou falar sobre a dinâmica, né? Eu acho que todos nós, durante a vida, temos enfim, a gente se transforma ao longo do tempo. E acho que a transformação e o dinamismo, ele é sempre também referenciado a algumas permanências. E acho que a vida da Lina, enfim, também teve dessas questões. Quer dizer, existem aspectos fundantes de um certo pensamento intelectual, artístico, que se formam, se transformam e se consolidam. E outros que se formam e se perdem, se abandonam, ficam menos importantes, mais importantes. Acho que todo momento de crise e todos os artistas que viveram dos anos 30 aos anos 90 do século XX viveram muitos períodos de crise onde o que estava em jogo era a democracia, o direito para todos, que são bandeiras de uma arte que se forjou, digamos assim, diante de crises e tragédias do processo de industrialização na Europa. Então, eu acho que aqui no Brasil, o golpe de 64, e talvez mais importante, o AI-5, para todos aqueles que trabalhavam com arte e com aquilo que é a expressão da nossa cultura, foram momentos onde um certo projeto de entendimento daquilo que poderia ser uma arte coletiva, um bem coletivo, caiu por terra. Tem um texto muito bonito do Marcelo Ridente, que é um sociólogo da Unicamp, que ele fala sobre o estado intelectual dos artistas que viveram
essa pujança da qual eu descrevi um pouquinho em relação à construção de Brasília e aos anos 50, final dos anos 50, começo dos anos 60, antes do golpe militar, e, digamos assim, a realização desse projeto de emancipação e projeto de progresso do país que se torna um lapso, né, com a entrada do AI-5. E ele fala de um romantismo, ele fala de uma desilusão que estava romantizada numa ideia de país, de futuro, de prosperidade. E acho que a Lina, como atuante nesse corpo, nesse caldo, né, com amigos e colegas, pensando o país lá na Bahia no final dos anos 50, aqui pensando o MASP nesses anos todos, ela também precisou pensar a respeito das suas perdas ou da perda de sentido de algumas ações para se reconstruir. Acho que a obra dela nos revela, mais do que aquilo que ela perdeu, aquilo que permaneceu. Essa resistência e essa luta por um direito para todos, de um direito coletivo ao espaço público, de um direito de uma arte que pudesse representar a todas as faces e a todas as categorias, digamos assim, que a sociedade tem. Acho que a gente tem que entender, também para lembrar outras falas, que o espaço que é público, ele é o lugar do conflito, a cidade é o lugar do conflito. Então, quando a gente vê as oposições ocupando os espaços, aquelas que a gente se sente mais afinado e aquelas que a gente se sente mais contrário, ocupando o espaço, a gente está exercendo parte da nossa autonomia e da liberdade que só é conquistada com a democracia. Apesar da nossa democracia ser muito antidemocrática, porque aqueles que nos representam poucas partes de nós todos, a liberdade que temos de poder nos manifestar, ela só existe dentro de um Estado democrático. Dentro de um autoritarismo, de uma ditadura, isso não é possível. Então, o Mário Pedrosa, por exemplo, escreveu uma coisa muito bonita durante a ditadura, durante os anos duros que ele viveu, inclusive, no exílio, quando foi ao Chile. Ele disse o seguinte: é um momento onde os artistas e os intelectuais têm que dar um passo para trás e repensar suas estratégias através da experiência, não através do silêncio e da revolta, mas através de um espaço livre que estaria dentro dos ateliês, dentro dos escritórios de arquitetura, dentro dos diálogos de um museu. Eu acho que se a gente, nesse momento, está vivendo a possibilidade de um endurecimento em relação às nossas autonomias e nossas liberdades, a gente tem que resguardar um espaço para experimentar e falar delas. E acho que a Lina fez isso a vida inteira, por ter vivido muitos momentos de crise, talvez esse tenha sido um grande aprendizado dela como pessoa, como intelectual. Permanecer com a chama de que é a experiência do desenho, no caso dela, que pode nos levar a vencer os nossos desafios. Obrigado, Marina. Agora, uma questão para o Eduardo Rossetti. Eduardo, o momento dali na Bahia, apesar de ter sido um momento importante, chave na trajetória dela, é um momento ainda um pouco eclipsado, um momento talvez menos estudado, menos pesquisado, visto de uma maneira, de certa forma, pitoresca, a passagem dela por Salvador. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se também houve ali um momento também de uma certa tristeza, lembrando que a saída dela da Bahia vem com aquele texto 5 anos entre os brancos, né, que é um texto bastante desencantado. Eu acho que a passagem da Lina, e não é passagem, é uma etapa da vida, são 5 anos entre os brancos e entre todo mundo, ou seja, a Lina Bobardi se insere em Salvador, dentro da elite baiana, mas também um deslocamento bastante variado em termos de inserção e do que ela quer ver. Né? Quer dizer, o próprio contato dela com o Pierre Verger, de uma certa maneira, de como ela começa a enxergar também Salvador, a partir do olhar do Verger, e como ela atuou, vamos dizer, como um vetor da cidade, na dinâmica cultural daquele momento. Eu não acho que aquilo esteja tão eclipsado. Eu acho que tem artigos, talvez as coisas sejam um pouco dispersas e um pouco difusas, mas existem artigos, teses, dissertações, enfim, no campo acadêmico, bastante trabalhadas com isso.
Eu recuperaria uma outra coisa importante, quer dizer, a Lina tem 2 momentos muito fortes na atuação em Salvador, tanto dos anos 50 para 60, aí entre 59 e 64, e tem uma espécie de volta da Lina à Bahia nos anos 80, né? E já com os colaboradores, enfim, numa outra perspectiva política e tal, inclusive de intervenções mais sistemáticas no centro histórico, né? Ou seja, com a perspectiva de que a presença de uma intervenção da Lina Bobardi e dos colaboradores na cidade de Salvador teria outro grau de repercussão. Então, acho que é importante enxergar a Lina na Bahia, e isso é uma coisa que, na própria cidade de Salvador, na discussão da Faculdade de Arquitetura, lá, a Lina, vamos dizer, de alguma certa maneira, estava um pouco apagada, ou não tão trabalhada no final dos anos 90. Depois, a quantidade de dissertações de mestrado, pesquisas e tudo mais, e é notório perceber hoje, numa escala mundial, o interesse difuso pela obra da Lina Bobardi. Quer dizer, tem exposição em Veneza, tem exposição no Japão, ou seja, há um interesse enorme por ela. E talvez haja uma certa... Você falou de uma visão folclórica, né? Uma coisa assim, um pouco estereotipada. Acho que é preciso tomar um pouco de cuidado, às vezes, de olhar a maneira como o que ela traz, o que ela fala sobre Salvador, sobre a cultura popular. Quer dizer, mesmo aquele livro Tempos de Grossura, tem mudança da maneira de entender o que é artesanato, o que é folclore, tem sofisticações em termos de entendimento dela, do ponto de vista intelectual, do que são essas coisas. E talvez, em algum momento, certas nuances tenham se perdido em detrimento de um olhar mais abrangente ou mais panorâmico. Eu acho que também, disso que a Marina falou, quer dizer, o que permanece? Tudo fica um pouco, quer dizer, não há dúvida que o entendimento dela sobre a cultura brasileira vai se aprofundando, e que a Lina dos anos 90, no final dos anos 80, enfim, que está projetando a Casa do Benin, a Casa do Olodum, que está pensando todo o centro histórico de Salvador, faz o Belvedere da Sé, tem essas experiências acumuladas, quer dizer, o Belvedere da Sé não existe mais como tal. Tem um nome, enfim, Mirante, etc., mas não tem aquele espaço, aquela situação. Então, também o que acontece no caso da Lina em Salvador é um apagamento da presença da Lina, e o apagamento no sentido, às vezes, simbólico, mas também de destruição física das coisas. Quer dizer, o próprio Solar do Inhão hoje não está tão bem conservado, a escada, enfim, se existe, etc., e tal, mas os galpões estão em obra. Teve, algum tempo atrás, uma intervenção na escada da Barroquinha, seria ali o Complexo Cultural da Barroquinha, virou um pouco cinema, acho que do Itaú, vinculado ao Itaú, não me lembro bem. Enfim, então é um pouco de idas e vindas. Eu acho que há que se ter uma observação constante sobre essa conservação também dessas outras obras, talvez menos icônicas ou num contexto menos monumental. O MASP é monumental, né? E acho que tem essa questão de uma monumentalidade discutida, vamos dizer, com pós-Brasília, do que é essa obra dentro da Paulista. E, no caso de Salvador, a monumentalidade ou o interesse não se dá tanto pelo tamanho, mas uma coisa muito curiosa, onde estão essas obras na paisagem urbana e o lugar onde elas se inserem na trama urbana? Os lugares são muito preciosos, do ponto de vista do Lago do Pelourinho, a Barroquinha do lado da frente da Praça Castro Alves, são lugares muito espertos. Obrigado. Uma questão agora para o Silvio Oxman. Agora, com base na sua experiência recente de trabalhos aqui com o edifício do MASP, como você vê o futuro desse prédio do ponto de vista da estrutura e conservação? Como serão os próximos 50 anos do prédio do MASP? Bom, eu não consigo prever. Tem uma questão mais técnica ligada a essa, que me preocupei com os cabos de aço. É possível fazer um estiramento ou seria necessário substituí-los? Pergunta de arquiteto, hein? Bom, primeiro que eu não consigo prever nem minha vida a partir de 1º de janeiro, é a estrutura do MASP, então... mas, assim, como eu disse, não tem nenhum problema grave, né? A gente está acabando o plano, e o plano ele coloca ações que precisam ser feitas, mas não tem nenhuma questão que seja emergencial. E a ideia de plano de conservação, o conceito de plano de conservação é o de que, se for bem cuidado ao longo do tempo, esse prédio não tem por que ter maiores problemas, não tem nenhuma questão que leve ele a uma ruína ou alguma coisa assim, basta ser bem cuidado, como já vem sendo bem cuidado. O que acontece é que a gente conseguiu estabelecer procedimentos um pouco mais específicos e aprofundados, né? Desculpa, aí a segunda... É sobre os cabos de aço, se seria possível fazer um estiramento? Não, possível tudo mas é que é desnecessário. A gente chegou à conclusão de que o prédio está estável, né? Não tem nenhum problema. A gente até
tinha considerado em fazer os testes novamente daqui a um tempo. Não precisa, o prédio está funcionando muito bem, não tem nenhuma questão, e muitos desses tirantes nunca funcionou. Então, não é que a deformação levou a uma situação... Não tem nenhum problema, está tudo bem, né? Normalmente, os engenheiros trabalham com coeficientes de segurança enormes, né? Então, assim, eu não sei quem perguntou, mas não precisa se preocupar, está tudo bem, pode ir lá, abraçar o tiro, ele está ótimo. Tá? Eu só quis contar essa história para contar como foi o processo, né? A gente identificou um problema, foi, voltou, mas, assim, zero problema, não tem por que se preocupar. Obrigado, Silvio. Bom, obrigado a todos pelas perguntas enviadas. A gente chegou, então, ao fim aqui dessa primeira parte. Lembro que retornamos agora 12h15, com a presença de 3 fotógrafas, né, que têm trabalhado registrando novas imagens do museu, né, a convite aqui do MASP, Luísa Baldan, Lúcia Guanais e Nair Benedito, que elas vão mostrar as imagens dela aqui para a gente e conversar com a gente sobre esse processo. Então, obrigado a todos os participantes da mesa, parabéns e até já.